O deserto não perdoa erros, e Dalton Cale já tinha cometido muitos. 3 dias sem comida, uma cantil com o último gole de água. Aquele tipo de sede que faz sua língua grudar no céu da boca e seus pensamentos vacilarem. Ele vinha checando suas armadilhas desde o amanhecer, na esperança de qualquer coisa. Um coelho, uma cobra, qualquer coisa. Mas quando alcançou o topo da elevação e viu o corpo caído de bruços na areia, soube que seu dia estava prestes a piorar muito, porque o garoto não se mexia, e o rastro de sangue na perna dizia que ele estava assim havia horas. O que Dalton ainda não sabia era que salvar aquele menino traria 300 cavaleiros armados até sua porta antes do amanhecer. O sol castigava sem piedade quando Dalton tropeçou em direção à figura estendida no pó. Suas botas levantavam pequenas nuvens a cada passo e sua visão tremia nas bordas. O garoto não tinha mais que 12 anos. Vestia roupas tradicionais Apache com um pano vermelho amarrado na testa. Um corte profundo atravessava sua coxa, coberto de sangue seco e areia. Dalton caiu de joelhos ao lado dele e apertou 2 dedos contra o pescoço do menino. Um impulso, e fraco, mas presente. Os lábios do garoto estavam rachados e sangrando. Sua pele quente o suficiente para fritar um ovo. Dalton olhou para a cantil pendurada em seu cinto. O peso dela de repente parecia uma âncora. Ele desenroscou a tampa lentamente, observando o peito do garoto subir e descer em respirações fracas e desesperadas. Uma cantil em talvez 2 dias de água se ele racionasse direito. Talvez o suficiente para chegar à próxima cidade se partisse agora. Se não parasse, se não olhasse para trás. Ele pensou nisso, não vai mentir. Por um minuto inteiro, Dalton Cale ficou ali sentado na poeira, pesando sua vida contra a de um desconhecido. O garoto era Apache. Isso significava que seu povo provavelmente estava procurando por ele. Isso significava que, se o encontrassem com Dalton, haveria perguntas, e perguntas difíceis. Daquelas que vinham com flechas, lanças e muita raiva. Mas então o menino fez um som e um gemido fraco, quebrado, que mal soava humano. E a mão de Dalton se moveu antes que seu cérebro acompanhasse. Ele inclinou a cantil nos lábios do garoto e deixou a água escorrer devagar. O menino engasgou no início, tossiu de leve, depois sua garganta começou a trabalhar em goles desesperados. Dalton lhe deu 3 goles longos antes de se forçar a parar. Os olhos do garoto se abriram por um segundo e escuros, desfocados, apavorados, e fecharam novamente. Dalton rasgou um pedaço da própria camisa e o amarrou firme na perna ferida. Não era muito, mas reduziu o sangramento. O sol já estava descendo quando Dalton finalmente colocou o menino nos ombros e começou a longa caminhada de volta ao rancho. Cada passo parecia arrastar-se na lama. Sua própria sede gritava a cada minuto, mas ele havia feito sua escolha. O peso do garoto pressionava como um julgamento do qual não podia escapar. Quando a estrutura em ruínas de sua casa apareceu à distância, as pernas de Dalton tremiam e sua visão havia se estreitado a um túnel escuro. Ele deitou o menino no único móvel que restava, em um banco de madeira perto da lareira vazia. O rancho mal estava de pé, paredes cheias de frestas por onde o vento assobiava à noite. Sem gado, sem mantimentos, apenas poeira e memórias de tempos melhores. Dalton verificou o ferimento novamente, limpou com o último resto de água e recostou-se na parede. A cantil vazia pendia de sua mão como uma sentença de morte. A noite passou em fragmentos. Dalton oscilava entre vigília e desmaio, exausto demais para ficar acordado, inquieto demais para dormir de verdade. O menino se mexeu algumas vezes, murmurando palavras que Dalton não entendia, em delírios de febre, provavelmente. Quando a primeira luz cinzenta da madrugada vazou pelas rachaduras das paredes, Dalton finalmente deixou seus olhos fecharem por completo. Foi quando ele ouviu um som que o puxou de volta do sono como uma corda puxando seu corpo. Baixo e rítmico, distante, mas ficando mais próximo. O inconfundível trovejar de cascos. Dezenas deles, talvez centenas. Dalton cambaleou até a porta e a empurrou. O horizonte estava se movendo.
Uma muralha de poeira subia ao céu pálido da manhã e, sob ela, as sombras escuras de cavaleiros se espalhavam pelo deserto como uma mancha. Seu coração afundou. Eles não estavam diminuindo. Estavam vindo diretamente para ele. A mão de Dalton foi à cintura por instinto, procurando uma arma que já não estava lá. Ele havia vendido o rifle 3 meses antes, quando a fome ficou forte demais. Agora ele estava parado na porta de seu rancho caindo aos pedaços, sem nada além das próprias mãos, e um garoto apache agonizando atrás dele. Os cavaleiros continuavam avançando, suas formas se solidificando na poeira como algo saído de um pesadelo febril. Dezenas viraram centenas. O chão começou a vibrar sob seus pés. Ele podia correr. O pensamento passou por sua mente em rápido, nítido. Pegar o pouco que tinha, sair pelos fundos, desaparecer nas rochas antes que eles cercassem tudo. Mas suas pernas não se mexeram. Talvez fosse exaustão. Talvez outra coisa. Ele fizera sua escolha quando deu água ao garoto. Correr agora não mudaria o que estava por vir. A primeira fileira de cavaleiros atravessou a nuvem de poeira a uns 200 metros. Guerreiros apache a cavalo se espalhando pelo deserto numa formação capaz de engolir toda a sua propriedade. Usavam trajes tradicionais, alguns com rostos pintados, outros com tiras de couro e penas nos cabelos. Todos carregavam armas e lanças, arcos, escudos decorados com símbolos que Dalton não sabia ler. Eles se moviam com a precisão de quem passou anos cavalgando e sobrevivendo juntos. Dalton deu um passo para fora da porta e ficou exposto ao campo aberto. A camisa dele estava rasgada onde havia arrancado o tecido para improvisar o curativo do garoto. Seu rosto estava abatido, com ossos tão salientes que projetavam sombras na luz da manhã. Provavelmente já parecia meio morto. Os cavaleiros diminuíram o ritmo ao se aproximar, formando um enorme semicírculo que bloqueava qualquer rota de fuga. O som dos cascos foi desaparecendo até virar um silêncio estranho. Centenas de olhos fixaram-se nele, e Dalton sentiu o peso de cada um deles. Um único cavaleiro avançou do centro da formação. Seu cavalo era branco, destacando-se entre o mar de montarias marrons e negras. O homem se mantinha ereto na sela, usando um cocar completo de penas brancas e marrons que balançavam ao vento. Seu rosto era marcado pelo tempo, com cicatrizes finas cruzando as bochechas como pintura de guerra que jamais saía. Parecia ter uns 50 anos, mas sua postura era de alguém que nunca aprendeu a se curvar. A autoridade irradiava dele como calor de fogueira. O líder parou o cavalo a uns 3 metros de onde Dalton estava. Nenhum dos dois falou. Dalton crescerá ouvindo histórias sobre guerreiros Apache, em experiências contadas, na maioria das vezes, por homens que nunca tinham conhecido um. Estando ali agora, frente a frente com quem só podia ser um chefe de guerra com 300 lutadores atrás dele, aquelas histórias pareciam frágeis e inúteis. Os olhos escuros do líder examinaram Dalton de cima a baixo, as roupas rasgadas, a cantil vazia, o rancho que parecia prestes a cair no próximo vento forte. Depois o olhar do homem passou por Dalton e se fixou na porta aberta do rancho. Dalton sabia quem ele procurava. O líder ergueu uma das mãos lentamente, e toda a formação de guerreiros ficou tensa. O coração de Dalton bateu tão forte que parecia prestes a romper suas costelas. A mão subiu mais, os dedos estendidos em um gesto impossível de interpretar. E então, todos os cavaleiros desmontaram ao mesmo tempo. O movimento sincronizado fez o chão tremer novamente. 300 guerreiros entre ele e o horizonte. O líder desmontou de seu cavalo branco e avançou um passo. A mão dele descansava no cabo de uma lança decorada com tiras de couro e penas. Sua expressão permanecia indecifrável. A boca de Dalton secou. Sua voz saiu áspera quando finalmente conseguiu falar. O garoto está dentro. Ele está vivo. O líder não reagiu às palavras. Apenas continuou andando, diminuindo a distância com passos firmes. De perto, era ainda mais imponente, em ombros largos, mãos que pareciam ter quebrado coisas antes mesmo de Dalton nascer. As cicatrizes no rosto não eram aleatórias.
formavam padrões, marcas deliberadas que contavam histórias que Dalton jamais compreenderia. O líder parou a poucos centímetros. Tão perto que Dalton pôde ver os fios prateados no cabelo sob o cocar. Por um longo momento, o homem apenas encarou. Seus olhos percorreram o rosto de Dalton, depois desceram pela camisa rasgada, pela cantil vazia pendurada no cinto, pela exaustão crua marcada em cada linha de seu corpo. Dalton se obrigou a sustentar o olhar. Se era assim que acabaria, não sairia olhando para o chão. O silêncio ficou tão tenso que parecia prestes a se partir. Então os olhos do líder estreitaram um pouco. Não era raiva, em algo diferente. Reconhecimento talvez, ou cálculo. Ele estendeu a mão de repente, e os músculos de Dalton travaram. Mas o homem apenas pegou a cantil vazia presa ao seu cinto. Pesou-a na palma, virou-a, desenroscou a tampa e olhou para o nada dentro dela. Sua mandíbula se contraiu. Quando deixou a cantil cair, ela balançou na alça como um homem enforcado. Sem dizer uma palavra, o líder passou ao lado de Dalton e caminhou em direção ao rancho. Dalton virou-se, mas não entrou atrás dele. Os 300 guerreiros não tinham se movido um centímetro, e seus olhos acompanhavam cada respiração de Dalton. O líder desapareceu pela porta. Dalton ouviu passos no chão de madeira. Depois novamente silêncio. Os segundos passaram como animais feridos, arrastando-se. Pássaros cantaram em algum ponto distante. Os cavalos sopravam ocasionalmente. Quando o líder surgiu de volta, sua expressão havia mudado. A dureza ainda estava lá, mas algo novo surgia nas bordas. Ele parou na porta e olhou para dentro mais uma vez, como se confirmando o que tinha visto. Depois voltou o olhar para Dalton. O peso era diferente agora, e mais denso, mais complexo. O líder falou pela primeira vez. Sua voz era profunda, firme, e se espalhava sem precisar ser alta. As palavras eram em Apache, fluindo como música. Dalton não entendeu uma única sílaba, mas pegou o tom. Não era ameaça. Mas também não era amizade. Algo no meio, e avaliando. O líder esperou, observando sua reação. Eu não falo sua língua, disse Dalton. Sua voz rachou pela sede e pelo medo. Só o encontrei lá fora. Ele estava morrendo. Fiz o que pude. Os olhos do líder brilharam com algo que talvez fosse compreensão. Ele desceu da soleira e caminhou em um círculo lento ao redor de Dalton, analisando tudo e a falta de armas, o estado do rancho, o nada absoluto que rodeava os dois em todas as direções. Quando completou o círculo, parou na frente de Dalton novamente e inclinou a cabeça levemente, como se perguntasse algo sem palavras. Dalton não sabia o que responder. O que poderia dizer? Que estava quebrado. Que deu sua única água porque alguma parte destruída dentro dele não suportava ver um garoto morrer. Que provavelmente acabará de assinar sua própria sentença. Nada disso faria sentido. Nem para ele mesmo. O líder enfiou a mão numa bolsa presa ao lado e tirou algo de dentro. Um pequeno frasco de couro. Ele o segurou por um momento, certificando-se de que Dalton o visse claramente. Então o lançou. Dalton o pegou por instinto, as mãos fechando em torno do couro gasto. Era pesado, cheio de água. Antes que Dalton pudesse processar o que aquilo significava, o líder virou-se para seus guerreiros. Ele ergueu a mão direita bem alto, punho fechado, depois abriu os dedos. Imediatamente, toda a formação começou a se mover. Os guerreiros alcançaram seus cavalos, retirando itens das bolsas de sela e embrulhos de pano, recipientes, cobertores enrolados. Começaram a avançar, dezenas deles, convergindo para o rancho por todos os lados. Dalton ficou imóvel, o frasco pesado na mão, vendo 300 guerreiros Apache descendo sobre sua propriedade carregando coisas. Ele não sabia se aquilo era o começo de algo ou o fim. Os guerreiros se moviam com propósito, depositando embrulhos aos pés de Dalton e perto da entrada do rancho, carne seca embrulhada em tecido, bolsas de couro que chacoalhavam com água,
cobertores tecidos com padrões que Dalton nunca tinha visto. Eles não falaram com ele, nem o olharam diretamente. Simplesmente deixavam suas oferendas e recuavam, retomando posições na formação maior. Em minutos, Dalton estava cercado por mais recursos do que vira em meio ano. Ele permaneceu ali segurando o frasco, atônito demais para beber. Sua mente tentava acompanhar o que acontecia, mas a exaustão e a confusão tornavam tudo espesso, lento. O líder, Kuruk, embora Dalton ainda não soubesse seu nome, observava a distribuição com a mesma expressão indecifrável. Quando o último guerreiro colocou seu embrulho no chão e se afastou, Kuruk voltou-se para Dalton e gesticulou em direção ao frasco. Dalton desenroscou a tampa com as mãos trêmulas. O primeiro gole atingiu sua garganta como salvação. Ele se forçou a parar após 3 goles. Todo o instinto gritava para beber tudo, mas algo dentro dele sabia que não deveria. Kuruk assentiu uma única vez, em um reconhecimento pequeno, mas carregado de significado. Depois caminhou novamente até a porta do rancho, parando para olhar Dalton e inclinar a cabeça. Um convite, ou uma ordem? Dalton não tinha certeza. Lá dentro, o garoto estava acordado. Seus olhos estavam abertos, mais claros agora, embora o medo ainda estivesse ali. Quando viu Kuruk, seu corpo inteiro ficou rígido. Tentou se sentar, apesar da dor evidente. Kuruk aproximou-se rápido, colocando uma mão em seu ombro e falando naquela língua apache fluida. A tensão do garoto desapareceu imediatamente. Ele respondeu na mesma língua, a voz fraca mais urgente. Dalton percebeu como o garoto olhava para ele repetidamente enquanto falava, apontando com uma mão trêmula. Kuruk ouviu sem interromper, sua expressão mudando através de emoções que Dalton não sabia nomear. Quando o garoto terminou, Kuruk se levantou e virou-se para Dalton. Apontou para o menino, depois para si mesmo, e então fez um gesto como se segurasse algo pequeno nos braços. Família. Não precisava de tradução. As peças começaram a se encaixar na mente de Dalton. A resposta massiva, a inspeção cuidadosa, os presentes. Aquele não era um garoto qualquer. Kuruk falou de novo, desta vez mais devagar, como se tentasse forçar compreensão pela vontade. Quando Dalton balançou a cabeça sem saber o que fazer, a mandíbula de Kuruk se contraiu de frustração. Ele olhou ao redor do rancho, seus olhos pousando no chão de terra. Ajoelhou-se e começou a desenhar com o dedo, criando formas de linhas. Um círculo, pequenos círculos dentro dele, e então um círculo separado. Ele apontou para o círculo isolado e depois para o garoto. Perdido. O garoto tinha se perdido. Depois, Kuruk desenhou uma figura no chão e rústica, mas reconhecível como uma pessoa. Apontou para a figura e depois para Dalton. Em seguida, desenhou um machado atravessando metade da figura e gesticulou em direção à camisa rasgada de Dalton, a cantil vazia pendurada em seu cinto. Sacrifício. A garganta de Dalton apertou. Kuruk tinha visto tudo. A pobreza, o desespero, a escolha de abrir mão da própria sobrevivência por um estranho. Kuruk desenhou mais uma coisa. 2 círculos lado a lado conectados por uma linha. Ele apontou para um círculo, depois para si mesmo. Depois para o outro, e para Dalton. Seu significado era cristalino, mesmo sem palavras. Conectados. Agora ligados. A pergunta na mente de Dalton não era se queria essa conexão. Essa escolha já havia sido feita quando ele derramou os últimos goles de água na boca daquele garoto. A pergunta era, quanto isso custaria? Kuruk levantou-se e caminhou até a porta, olhando para seus guerreiros reunidos à luz da manhã. Falou sem virar totalmente, uma sequência de palavras que soavam quase como uma pergunta. Dalton não entendeu nada, mas o tom era inconfundível. Uma oferta estava sendo feita ou talvez um teste. Kuruk voltou-se para ele, seu olhar penetrando tão fundo que respirar ficou difícil. O garoto disse algo no banco, a voz mal passando de um sussurro. A expressão de Kuruk suavizou por um instante, depois endureceu novamente.
Ele olhou para Dalton e fez um novo gesto. Mão estendida, palma para cima, depois fechando em punho e tocando o peito. Confiança, ou lealdade. Talvez ambos. Dalton percebeu que o que acontecesse a seguir definiria o resto de sua vida. Na hora seguinte, mais apaches entraram no rancho. Esses eram diferentes, homens mais velhos, rostos endurecidos pelo tempo, que carregavam a mesma autoridade de Curuco. Anciãos, Dalton supus. Eles examinaram o garoto cuidadosamente, checando o ferimento e falando com ele em tom baixo. Um deles retirou uma bolsa de couro e tirou o que pareciam ser ervas moídas. Misturou-as com água de uma das garrafas e fez o menino beber. Medicina natural, e nada místico, apenas conhecimento passado de geração em geração. Dalton observava do canto, sentindo-se cada vez mais um intruso no próprio lar. Curuco ficou perto da porta, braços cruzados, observando tudo. Quando os anciãos terminaram o exame, juntaram-se em torno de Curuco e iniciaram uma conversa silenciosa. Dalton percebeu como eles continuavam lançando olhares para ele, com expressões que variavam de curiosidade a ceticismo. Um dos anciãos, de rosto profundamente marcado e cabelo completamente branco, parecia especialmente duvidoso. Ele apontou para Dalton e falou de forma ríspida com Curuco, que respondeu com a mesma firmeza. A discussão continuou por vários minutos, as vozes subindo e caindo. Por fim, o ancião de cabelos brancos levantou as mãos em um gesto que parecia aceitação relutante e saiu. Os outros o seguiram, deixando apenas Curuco, Dalton e o garoto. A tensão no ambiente diminuiu um pouco. Curuco se aproximou e ficou bem na frente de Dalton e, desta vez, ao falar, acompanhou cada palavra com gestos deliberados. Ele apontou para as paredes desmoronadas do rancho, depois fez um movimento de construção com as mãos, como se empilhasse blocos invisíveis. Ele gesturou na direção dos recursos empilhados do lado de fora. Depois apontou para Dalton e moveu o braço de forma ampla, abrangendo todo o território além da porta. Proteção, recursos, ajuda, em tudo oferecido claramente apenas por movimentos e expressão. Mas então os gestos de Curuco mudaram. Ele apontou para Dalton, depois para si mesmo, e então formou com as mãos a forma de uma ponte. Apontou para fora, onde dois grupos de pessoas invisíveis estavam em lados opostos dessa ponte imaginária. Um lado, ele indicou com gestos referentes ao seu próprio povo. O outro lado, com gestos na direção do assentamento mais próximo. Brancos. O significado atingiu Dalton como um cavalo em disparada. Eles queriam um mediador, em alguém que não pertencia a nenhum dos lados, mas que havia conquistado a confiança de ambos. O primeiro instinto de Dalton foi recusar. Ele passará a vida inteira tentando permanecer invisível, evitando política e conflitos maiores que ele. Essa estratégia o mantivera vivo, embora não próspero. Mas olhando ao redor do seu rancho decadente, para o garoto que estava vivo por causa de uma escolha que ele mesmo mal compreendia, para Curuco ali parado com uma oferta que vinha de respeito genuíno e não de pena. Recusar de repente parecia covardia. Ele pensou nas histórias que ouvirá. Colonos roubando terras. Apaches atacando assentamentos. Ciclos de vingança que se alimentavam até ninguém mais lembrar quem começou. Ambos os lados cavando ódio como se fosse rocha sólida. Mas e se existisse alguém no meio? Alguém pobre o suficiente para nenhum lado acusar de estar buscando lucro. Alguém que provou que sacrificaria algo por um estranho. Alguém cansado demais para carregar ódio. Dalton encontrou os olhos de Curuco e fez um único aceno lento. O alívio que cruzou o rosto do chefe dos guerreiros durou apenas um segundo antes de sua máscara habitual retornar. Mas Dalton viu. Aquilo importava para Curuco. Importava de verdade. O líder colocou a mão direita sobre o coração e inclinou ligeiramente a cabeça. Um gesto de respeito entre iguais. Então Curuco caminhou até a porta e chamou seus guerreiros. Imediatamente, os homens começaram a se mover com um novo propósito. Alguns foram em direção ao rancho com ferramentas e materiais. Outros começaram a marcar áreas ao redor da estrutura.
Kuruk voltou-se para Dalton e fez mais um gesto. Palma estendida, depois virada para cima. E esperar. O que quer que estivesse prestes a acontecer levaria tempo. O garoto falou novamente do banco, sua voz mais forte agora. Kuruk sorriu pela primeira vez, em um breve lampejo de calor que transformou suas feições severas. Ele respondeu ao garoto, então olhou para Dalton e apontou para ele. O olhar do garoto o acompanhou, e ele disse algo que soou quase como gratidão. Dalton saiu para ver o que estava acontecendo e parou abruptamente. Os guerreiros não estavam apenas descarregando suprimentos. Estavam construindo e reparando paredes, organizando materiais em pilhas ordenadas, transformando algo funcional a partir do esqueleto de seu rancho falido. Mais à distância, Dalton viu outra coisa. Uma fina linha de poeira subindo no horizonte, vindo direto na direção deles. A nuvem de poeira cresceu, revelando formas que fizeram o estômago de Dalton se contrair. 6 cavaleiros, avançando rápido, não eram apaches. Aqueles homens montavam de outro jeito. E mesmo de longe, Dalton reconheceu o estilo dos chapéus e das roupas, e colonos, provavelmente caçadores de recompensas ou peões de alguma propriedade grande do leste. Homens que viviam de conflitos e não pensariam 2 vezes antes de começar um. Kuruk também os viu. Toda sua postura mudou, em ombros firmes, mão indo para a lança encostada na parede do rancho. Ao redor, os guerreiros pararam o trabalho. Ferramentas foram colocadas no chão com cuidado, deliberadamente, e mãos foram para as armas com facilidade praticada. A transformação aconteceu em segundos, de construtores de volta a guerreiros. O ar parecia engrossar com tensão. O novo papel de Dalton estava prestes a ser testado antes mesmo de ele ter tempo para entendê-lo. Ele avançou, posicionando-se entre Kuruk e os cavaleiros. Os olhos do chefe cortaram na direção dele rapidamente, uma pergunta clara neles. Dalton levantou uma mão. Esperem. Confiem em mim. Ele não tinha certeza de que Kuruk confiaria. Não tinha certeza de que merecia essa confiança ainda, mas precisava tentar. Essa era a ponte que haviam concordado construir, e pontes só funcionavam se ambos os lados as atravessassem. Os 6 cavaleiros diminuíram a velocidade ao se aproximarem o suficiente para entender no que estavam entrando. Dalton viu suas expressões mudarem ao observarem a cena, 300 guerreiros apaches cercando um rancho caindo aos pedaços, ferramentas e armas ao alcance das mãos, e um único homem branco parado no meio de tudo isso. O cavaleiro da frente, um homem de ombros largos e barba avermelhada, levantou a mão para parar o grupo cerca de 50 metros antes. É você, Kali? Gritou o homem barbudo, a voz carregada de desconfiança. Sou eu, Briggs, e respondeu Dalton. Ele conhecia o homem, ainda que pouco. Eles tinham se cruzado algumas vezes na cidade. Na época em que Dalton ainda podia pagar para ir até lá. Briggs trabalhava para o rancho Keller, cuidando da segurança e resolvendo problemas. O tipo de homem que via apaches como problemas a serem resolvidos. Que diabos está acontecendo aqui? Os olhos de Briggs varreram a cena, contando guerreiros, calculando chances. A mão dele descansava perto do rifle preso à sela. Estão te mantendo aqui à força? Dalton podia sentir a presença de Kuruk atrás dele como uma força física. Podia sentir os centenas de guerreiros esperando qualquer sinal de que a violência fosse começar. As próximas palavras importavam mais do que qualquer outra que ele já havia dito. Ninguém está me segurando, disse Dalton claramente. Esses homens estão me ajudando a reconstruir. Houve um acidente. Um garoto se perdeu e se machucou. Eu ajudei ele. Eles vieram buscá-lo e me agradecer. Só isso. Só isso. Briggs soltou uma risada áspera. 300 guerreiros aparecem e é só isso? Você ficou mole da cabeça por causa da fome, Kali? Não mais do que o normal. Dalton deu alguns passos na direção de Briggs, colocando mais distância entre ele e os apaches, tornando-se o foco da atenção. Você pode ver que estou bem. O garoto está bem.
Ninguém aqui está procurando briga. Um dos outros cavaleiros, mais jovem e com olhos nervosos, falou. Keller nos mandou verificar relatos de grupos de guerra passando por aqui. O pessoal está assustado. Tantos guerreiros indo em direção às terras assentadas. Eles não estão indo a lugar nenhum, interrompeu Dalton. Vieram aqui por motivos pessoais. Vão partir quando estiverem prontos, e ninguém precisa se preocupar com isso. Briggs o observou por um longo momento, os olhos semicerrados. Você está dando a palavra por eles? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Dalton sentiu o peso dela, entendeu que sua resposta se espalharia muito além daquele momento. Atrás dele, Kuruk não havia se movido, mas Dalton podia sentir que ele estava ouvindo e entendendo mais da conversa do que sua falta de inglês permitiria, lendo o tom e a postura como homens fazem quando as palavras não bastam. Tô sim, disse Dalton. E estou. A mandíbula de Briggs se moveu como se estivesse mastigando algo amargo. A mão continuou perto do rifle, mas ele não o pegou. Keller não vai gostar disso. Ter você como amortecedor é uma coisa. Ter você escolhendo um lado é outra. Eu não estou escolhendo lados. Estou no meio. Essa é a ideia. A tensão ficou tão fina que parecia prestes a estourar. Então Briggs cuspiu no chão e puxou as rédeas. Estamos indo embora, disse finalmente. Mas vou contar ao Keller o que vi aqui. Ele vai querer falar com você em breve. Estarei aqui, e respondeu Dalton. Como se ele tivesse para onde ir. Briggs lançou um último olhar duro para os guerreiros reunidos, depois girou o cavalo. Os outros 5 seguiram, levantando poeira enquanto desapareciam pelo caminho. Dalton observou até que sumissem além da colina, seu coração ainda martelando no peito. Só quando estavam completamente fora de vista ele deixou os ombros relaxarem. Atrás dele, a tensão se desfez como uma corda rompida. Os guerreiros voltaram ao trabalho, o som da construção recomeçando como se nada tivesse acontecido. Mas Kuruk se aproximou devagar, com uma expressão diferente agora. O ceticismo que antes permanecia em seus olhos havia desaparecido, substituído por algo que parecia quase aprovação. Ele parou ao lado de Dalton, ambos olhando para o horizonte vazio onde os cavaleiros tinham sumido. Kuruk falou, e o tom em sua voz era algo que Dalton começava a reconhecer e reconhecimento. Então fez algo inesperado. Estendeu a mão, segurou o ombro de Dalton, apertou com firmeza uma vez e soltou. Um gesto simples, mas cheio de significado. Aceitação. Respeito conquistado, não dado. Quando Kuruk voltou ao rancho, houve uma mudança sutil na forma como os outros guerreiros também olhavam para Dalton. Ele havia aprovado algo naquele dia. O resto do dia passou em trabalho constante. Dalton tentou ajudar onde pôde, embora o cansaço e a desnutrição o deixassem desajeitado. Os guerreiros trabalhavam ao redor dele com eficiência paciente, movimentos coordenados por anos de prática conjunta. Quando o sol começou a descer, o rancho estava transformado. Paredes reforçadas. Buracos remendados. Um curral de verdade construído ao lado, curral para cavalos, não coral do oceano. A estrutura parecia mais sólida do que estivera em anos. Os anciãos saíram de dentro, onde tinham cuidado do garoto. O de cabelo branco, aquele que havia sido cético antes, aproximou-se de Kuruk e falou longamente. Dalton ouviu seu nome sendo mencionado e viu o ancião gesticular na direção onde o confronto com Briggs havia acontecido. Kuruk respondeu, e fosse o que fosse que disse, suavizou um pouco a expressão do ancião. Não calorosa, mas menos hostil, em progresso. Com a chegada da escuridão, Kuruk deu ordens que enviaram a maioria dos guerreiros para montar um acampamento temporário a uns 400 metros do rancho. Eles se moveram em grupos organizados, deixando para trás um contingente menor, talvez 20 homens, que continuaram trabalhando à luz de fogueiras controladas com cuidado. Kuruk permaneceu, supervisionando e às vezes ajustando algo que os trabalhadores tinham feito. Dalton sentou-se no alpendre recém-reparado,
bebendo água de um dos cantis e comendo carne seca que tinha um gosto melhor do que qualquer coisa que ele lembrava. Seu corpo começava a lembrar como era não estar morrendo de fome. O garoto, Enial, ele aprenderá o nome por repetição, descansava lá dentro, a febre quebrada e o ferimento devidamente tratado. Ele viveria. Aquela decisão que Dalton tomara no deserto tinha salvado uma vida. E, de alguma forma, aquela única escolha havia mudado tudo. Kuruk acabou se sentando ao lado dele. Nenhum dos dois falou por um tempo. O silêncio já não era desconfortável. Era o silêncio de dois homens que tinham chegado a um entendimento sem precisar explicar cada detalhe. Depois de um tempo, Kuruk tirou algo da bolsa e um pequeno pedaço de osso esculpido preso a um cordão de couro. Ele ergueu o objeto para que Dalton visse as marcas gravadas nele e então o pressionou na mão de Dalton, fechando seus dedos ao redor dele. Dalton olhou para o objeto e depois para Kuruk, questionando com o olhar. O chefe de guerra apontou para o peito de Dalton, depois para o próprio, e fez novamente o gesto da ponte com as mãos. Um símbolo. Algo para mostrar aos outros o papel que Dalton agora ocupava. Proteção e responsabilidade, amarradas juntas. Kuruk se levantou e olhou para o acampamento à distância. Depois voltou a olhar para Dalton e fez um gesto amplo que abrangia tudo e o rancho, a terra, o futuro. Então colocou a mão sobre o coração e assentiu uma vez. Uma promessa. O que quer que viesse a seguir, Dalton não enfrentaria sozinho. 6 semanas mudaram tudo. O rancho que antes estava caindo aos pedaços agora estava firme e funcional. As paredes retas, o telhado vedado contra o clima. O curral continha 4 cavalos, presentes do povo de Kuruk, que Dalton ainda estava aprendendo a cuidar corretamente. Estruturas de armazenamento alinhavam um lado da propriedade, cheias de suprimentos que garantiam que ele não enfrentaria a fome novamente. A transformação era tão completa que cavaleiros que passavam muitas vezes nem reconheciam o lugar. Dalton estava na porta quando Neu se aproximou montado numa pequena égua marrom. A perna do garoto havia sarado bem, deixando apenas uma cicatriz que com o tempo desapareceria. Agora ele vinha 2 vezes por semana, às vezes com mensagens de Kuruk, às vezes só para visitar. Eles desenvolveram uma comunicação simples, em parte gestos, parte tentativas quebradas de falar a língua um do outro, parte silêncio compartilhado. O garoto lhe ensinava palavras Apache aos poucos, e Dalton lhe ensinava inglês melhor. Nenhum deles jamais seria fluente na língua do outro. Mas entendimento nem sempre precisava de palavras perfeitas. Seu avô? Perguntou Dalton quando Neu desmontou, usando a palavra Apache que Kuruk lhe ensinara para aquele parentesco. No acampamento do leste, respondeu Neu em inglês cuidadoso. 3 dias. Ele levantou 3 dedos para deixar claro. Kuruk havia estabelecido um acampamento semipermanente cerca de 8 quilômetros ao norte, perto o bastante para responder a problemas, longe o bastante para não assustar os colonos. Seus guerreiros se revezavam em grupos, mantendo presença sem ameaçar ninguém. Era um equilíbrio delicado, mas funcionava. O arranjo já havia prevenido 2 conflitos. Uma vez quando jovens colonos entraram por engano em terras de caça Apache, outra quando caçadores Apache foram acusados de roubar gado que nunca tocaram. Em ambos os casos, Dalton ficou no meio, traduzindo não apenas palavras, mas intenções, e ajudando os 2 lados a enxergarem além de seus preconceitos. Keller tinha vindo visitar 3 semanas antes. O próprio dono do rancho, em vez de mandar homens. A reunião fora tensa, cheia de perguntas e suspeitas mal disfarçadas, mas Dalton mostrou a ele o talismã de osso, explicou o acordo e deixou claro que não respondia a nenhum lado, enquanto servia a ambos. Keller não gostou, mas aceitou. Homens práticos entendiam soluções práticas, e evitar derramamento de sangue era a coisa mais prática possível. Neu seguiu Dalton para dentro, onde se sentaram à mesa, e outra novidade, e compartilharam frutas secas. O garoto falou sobre seu treinamento com os guerreiros, como o avô agora o ensinava a rastrear e caçar corretamente agora que sua perna estava forte novamente. Havia orgulho em sua voz, mas também algo mais.
Gratidão em daquelas que vão além das palavras. Aquele garoto entendia o que a escolha de Dalton no deserto significara. Entendia de um jeito que ia mais fundo do que um simples resgate. Meu avô diz que você é homem mudado, disse Neiel depois de um tempo, seu inglês melhorando a cada visita. Como assim? Perguntou Dalton. Neiel lutou com as palavras, franzindo o rosto em concentração. Antes você era, e ele fez um gesto de alguém curvado, esmagado pela vida, e agora você é, endireitou os ombros, levantou o queixo e você fica de pé. Dalton considerou. O garoto não estava errado. A pobreza o tinha curvado, tornado pequeno e invisível. Mas ficar entre dois grupos que podiam destruir um ao outro, e isso exigia ser visto, exigia ter coluna. A responsabilidade endireitara algo nele que a fome havia entortado. Quando Neiel foi embora uma hora depois, Dalton o acompanhou até o cavalo. O garoto montou com facilidade apesar da pouca idade, natural na sela de um jeito que Dalton invejava. Antes de partir, Neiel tocou a mão no próprio peito, e o mesmo gesto que Kuruk fazia, e disse algo em Apache que Dalton começava a entender. Irmão. Não de sangue, mas por escolha, dívida e sobrevivência compartilhada. Dalton observou o garoto cavalgar rumo ao acampamento ao norte, depois virou-se para olhar sua propriedade. O rancho estava firme. O curral tinha animais saudáveis. Comida e água estavam armazenadas com segurança. Mas, mais do que isso, ele tinha propósito agora. Ele havia provado que misericórdia não era fraqueza. E que pobreza não definia valor. Um único cantil de água dado a um garoto moribundo trouxera 300 guerreiros à sua porta. E, ao invés de tirarem sua vida, deram-lhe uma nova. Ele tocou o pedaço de osso pendurado no pescoço, e seu símbolo de ponte entre mundos, e permitiu-se sentir algo que não sentia há anos. Esperança. Não aquela esperança desesperada que vem de desejar que as coisas mudem. Mas a esperança sólida que nasce quando você mesmo já mudou as coisas. Dalton Cali não era mais o cowboy quebrado, esquecido pelo mundo. Ele era a ponte entre dois mundos. E 300 guerreiros Apache garantiam que ninguém esqueceria disso. Se você gostou desta história, clique no vídeo na sua tela agora para assistir outra história inesquecível onde coragem e destino se encontram na fronteira selvagem. Não se esqueça de se inscrever e considerar enviar um super chat para nos ajudar a trazer mais histórias como esta. Seu apoio significa tudo.